A confiança na economia da área do euro melhorou inesperadamente em outubro pelo quarto mês consecutivo, enquanto o Banco Central Europeu discute ampliar os estímulos. Meu convidado ao telefone é Oriol Carreiras, pesquisador do NISR. Oriol, em relação à área do euro daqui para frente, o quadro de recuperação é misto. O PMI de serviços e de manufatura cresceram inesperadamente em outubro, sinalizando uma recuperação da atividade. O quão significativos são esses dados e em que direção eles colocam a economia da zona euro? Quando analisamos as indústrias de manufatura e de serviços, basicamente, após a recente queda dos preços de petróleo na área do euro, ou melhor, no mundo todo, e também o fato de que a maior parte do crescimento na área do euro foi impulsionado por gastos do consumidor, nós não deveríamos estar vendo a indústria de manufatura e de serviços indo bem. Em relação à confiança empresarial, é algo que não esperávamos. O euro está cercado por desafios. Por exemplo, há a preocupação com o crescimento lento dos mercados emergentes, especialmente a China. Há também a preocupação recente com o aumento da imigração que está acontecendo na Europa. E isso gera preocupações, porque como vamos lidar com essas pessoas? Como elas irão entrar no mercado de trabalho? Isso afeta a confiança e o panorama de desemprego. Então isso não surpreende. A área do euro está indo na direção de uma modesta recuperação, mas cercada por desafios. E esse também vai ser o nosso foco para o próximo período. Recuperação modesta, muitos riscos em nossa previsão. O Instituto IFL destacou na segunda-feira que a confiança empresarial alemã caiu para o menor nível desde julho. Isso se deve ao escândalo da Volkswagen e como as empresas alemãs estão sofrendo esse impacto no momento. Certamente a questão da Volkswagen, o escândalo, é um problema. A Alemanha é um país altamente exportador e todas essas exportações, cerca de 17% são da indústria automobilística. E é claro, a Volkswagen é uma grande parte disso. Isso pode causar preocupações com as empresas internamente e deve ser um dos elementos motivando essa queda da confiança empresarial. Mas nós não vemos o escândalo da Volkswagen como um dos elementos principais que estão motivando essa queda. Há muitos outros elementos afetando a Alemanha e causando preocupações às empresas. É claro, muito do que acontece com a área do euro é basicamente o que está acontecendo com a Alemanha. Então, por exemplo, a Alemanha é o maior país receptor da crescente imigração do Oriente Médio e do Norte da África. Eles estão muito preocupados sobre como irão receber todas essas pessoas e levá-las ao mercado de trabalho. O que vai acontecer com o desemprego, quanto o governo terá que gastar providenciando serviços e infraestrutura para essas pessoas, e isso deve estar causando muita preocupação. E é claro, há o elemento social. E também, dado que eles são altamente impulsionados pelas exportações, é claro o que está acontecendo com a China, com o crescimento da China, o que está acontecendo com o Brasil e a Rússia. Esses também são elementos que geram bastante incerteza, especialmente no verão. No verão houve muita turbulência no mercado de equities da China. Então tudo isso afeta a Alemanha e a questão da Volkswagen é definitivamente um dos fatores. Mas nós acreditamos que não seja o único. A inflação espanhola registrou uma queda de 0,7% ano a ano. O desemprego tem sido uma preocupação para a Espanha. Os economistas dizem que ainda há muito a fazer, mas a Espanha está indo na direção certa? É uma boa pergunta. A inflação é uma preocupação até certo ponto. É verdade que a inflação está orbitando entre as mais baixas das economias da zona euro, mas sua maior parte é motivada pelos preços fracos de petróleo. E nós esperamos que essa inflação baixa seja um fator temporário. O desemprego é a maior preocupação da Espanha, não só por causa de sua magnitude, está em cerca de 22%. É também pelo fato de que ele pode se tornar permanente, o que poderia se tornar estrutural. Se analisarmos o banco de dados, veremos que 60% dos desempregados na Espanha estão desempregados há mais de um ano. E isso aumenta muito o risco de continuarem desempregados ou mesmo de pararem de procurar emprego, o que significa que você sai da força de trabalho. Me parece claro que a Espanha está crescendo com força e está se recuperando fortemente da recessão. E nossa previsão é que é isso que vai acontecer em 2015 e em 2016. O grande desafio da Espanha é se podemos mover os pilares que sustentam o crescimento da economia espanhola. Basicamente, uma das grandes preocupações que sempre houve na Espanha em relação ao emprego básico é o de pagamento baixo, de baixa produtividade. E isso não parece estar mudando.
A maior parte dos novos empregos criados na Espanha ainda estão muito precários, usando contratos temporários, então os riscos continuam. Basicamente, estamos enfrentando os riscos de voltarmos ao nosso antigo tipo de crescimento e de enfrentar os mesmos desafios novamente. Oriol, obrigada pela sua participação. Nossa entrevista chegou ao fim, mas continue conectado à Dukascop TV para saber das últimas atualizações. Até mais!